Olá, alunos! Vamos falar aqui agora então sobre o valor máximo, tá? E o valor mínimo, tá? De uma função quadrática, certo, pessoal? Bom, galera, no vídeo anterior a gente estava falando então sobre o vértice da parábola, certo? E nós entendemos aí no vídeo anterior então que o vértice da parábola ele tem um valor no eixo x, né, que nós chamamos de x do vértice, e tem um valor no eixo y, né, que nós chamamos de y do vértice, certinho? Então, pessoal, percebam, né, que o vértice ele vai ter lá um certo valor no x e vai ter um certo valor lá no y, né? Óbvio, qualquer ponto ele vai ter lá uma coordenada x e y, certinho? Muito bem, pessoal. E aí nós vimos também que o y, né, ele tem ali uma função muito importante, porque ele vai determinar, certo, pessoal? O y do vértice vai determinar a imagem da função quadrática, correto? Muito bem. O y do vértice também, pessoal, ele tem uma outra função muito importante, que é determinar o valor máximo, tá? E também determinar o valor mínimo de uma função, certo? Bom, pessoal, então vejam que quando eu estou falando de valor máximo ou de valor mínimo de uma função quadrática, certamente, tá, pessoal, você vai ter que lembrar do vértice da parábola, em especial você vai ter que lembrar do y do vértice da parábola, certinho? Muito bem. Bom, pessoal, percebam o seguinte, toda vez que o teu A for maior do que zero, o que isso significa? A concavidade da parábola ela está voltada para cima, certinho? Se a concavidade da parábola está voltada para cima, pessoal, percebam então que essa função, olha, bem aqui no seu vértice, em especial observando o seu y do vértice, nós vamos ter o valor mínimo, tá, da função quadrática, certinho, pessoal? Então, nesse caso, o y do vértice, ele vai nos dar, tudo bem, pessoal? Além da imagem da função quadrática, ele também vai nos dar o valor mínimo. Percebam, pessoal, que a função, olha, ela vem lá do infinito, decrescendo, né, lá do infinito. Quando ela chega no vértice, ela começa a crescer, certo, pessoal? E continua para o infinito, correto? Ou seja, pessoal, ela vem do infinito, atinge o seu valor mínimo e depois ela volta a crescer. Por esse motivo, tá, pessoal, a gente diz que toda vez que o A é maior do que zero, a concavidade da parábola está voltada para cima. E aí, pessoal, nós vamos ter aqui, então, ó, um y do vértice representando o valor mínimo da função quadrática, certo? Bom, pessoal, de raciocínio análogo, né? Toda vez que a gente tem aqui um A menor do que zero, tá, pessoal? A nossa concavidade da parábola, tá? Ela vai estar voltada para baixo, certinho? E aí vocês podem perceber, tá, pessoal? Que a função ela vem crescendo lá do menos infinito, correto? Lá do infinito. Ela atinge o seu valor máximo, bem aqui, pessoal. Observem que ela atinge o seu valor máximo lá no y do vértice, certo? E aí ela volta a decrescer e continua lá para o infinito, correto? Então percebam, pessoal, que toda vez que o nosso A for menor do que zero, tudo bem? Nós vamos ter então aqui bem no y do vértice, tá, pessoal? O nosso valor máximo da função. Então o y do vértice, nesse caso, ele vai representar o valor máximo. Bom, então você tem que entender o seguinte, né? A função quadrática, ou ela vai ter o valor máximo, ou ela vai ter o valor mínimo. Uma função quadrática nunca vai ter valor máximo e mínimo simultâneos, né? Tipo assim, em uma função só eu não vou ter os dois valores, né? Ou a função quadrática sempre vai ter um valor máximo, ou a função quadrática sempre vai ter o valor mínimo, correto? E aí é muito simples, né, pessoal? Observou então ali a nossa função, certo? Sei lá, uma f de x igual a menos 2x ao quadrado, por exemplo, pessoal. Percebeu que esse carinha aqui, ó, ele é negativo, né? Ou seja, o nosso A menor do que zero, a concavidade da parábola é assim, certo? Voltada para baixo. Então ela tem valor máximo, correto? Se aqui fosse positivo, né, pessoal, o nosso A seria maior do que zero, a concavidade da parábola seria assim, correto? E aí, olha, o vértice da parábola estaria aqui, e neste caso a nossa função ela vai ter valor mínimo, tudo bem, galera? Isso é muito importante. Lembrando mais uma vez, tá, pessoal, que o y do vértice ele é calculado como menos delta sobre 4A, correto? Bom, professor, mas toda vez que eu falo de valor máximo, então eu só posso lembrar aqui do y do vértice? Negativo. Porque às vezes os exercícios vão perguntar assim, qual o valor de x para que o y seja máximo? Então você também vai ter que calcular o valor do x do vértice aqui no exercício, correto? Que é o menos b sobre 2a. Então, galera, as coordenadas do vértice, tá? Elas são muito importantes, ainda que o exercício esteja se referindo ao valor máximo. Tem exercício, tá, pessoal, que vai perguntar assim, qual a quantidade de peças produzidas para que o lucro seja máximo? Aí veja que, pessoal, que o peças, né?
quantidade de peças aqui poderia estar sendo representado pelo eixo X e o lucro representado pelo eixo Y, certo? Então, neste caso aqui, ele fala assim, qual a quantidade de peças para que o lucro seja máximo? Então, vejam que ele fala do lucro máximo, mas ele quer saber a quantidade de peças, que é uma informação que está lá no eixo X. Então, galera, fica ligado nesta ideia, tá? Porque apesar de falar de valor máximo e valor mínimo, em muitos exercícios, né, você também vai ter que calcular lá o valor do X, beleza?